mais uma quarta-feira maravilhosa, hoje com Resgate no Lar, podcast, hoje produzido por Otone César. Bom dia, pastor. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Patrick. Bom dia, Samir Zayed, nosso pastorzão que me outorgou, como diz o Geraldo Rodrigues, né? Uma outorga, uma concessão. Glória a Deus. E para que nós estivéssemos aqui representando o pastor Samir Zayed na condução do podcast Resgate no Lar dessa quarta-feira, 9 de outubro de 2024. Bom dia, Deus abençoe. Em nome de Jesus, que o nosso dia permaneça um dia abençoado na presença do Deus Criador e maravilhoso. Bom dia, Patrick. Bom dia, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. É nós aqui. Vamos começar esse podcast de hoje fazendo aquilo que o pastor Samir tem o hábito de fazer ao iniciar o podcast, que é ministrar uma palavra e estabelecer uma oração inicial, porque tudo nós devemos a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E o versículo de hoje é Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos para dar a vocês esperança e um futuro. Glória a Deus. Parece que às vezes na nossa vida tudo dá errado. É muito fácil hoje, nesse tempo, nesses dias, nós nos sentirmos desanimados, com perda de esperança, os problemas às vezes se acumulam, às vezes parece que não tem saída, mas Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando nós não conseguimos ver o caminho à frente, Ele estabelece todas as coisas para que a nossa vida seja exatamente aquilo que a palavra de Deus estabelece, que é o pensamento de Deus sobre nós. Então, eu quero dizer para você, que o dia de hoje é um dia que nós estabelecemos na nossa vida o pensamento de Deus. Não fique com seu pensamento. Não se deixe governar por sua alma. Entenda como Davi disse para a alma dele: aquieta-te dentro de mim, ó minha alma, por que te angustias? Então, eu quero que você hoje compreenda que Deus, Ele não se esquece de nada. Deus tem um plano para cada pessoa. O Salmo 139 diz que todos os dias da minha vida, ó Senhor, estão escritos no teu livro, antes que um só deles existisse. Patrick, nós temos uma biografia no céu. Exato, pastor. A nossa vida, todos os dias dela, estão escritos no livro de Deus. Então, quando nós confiamos em Deus, nós damos a Ele a possibilidade de transformar a nossa vida, porque nós nos alinhamos na terra com aquilo que no céu está escrito de nós. Patrick, eu vou pedir para você fazer essa oração então inicial, para abençoar nosso podcast aqui, e para que nós possamos hoje vivenciar de novo na nossa vida, como ontem, o extraordinário de Deus. Amém. Paizinho querido, nós te bendizemos nessa manhã gloriosa na tua presença. Eu peço que o Senhor, através dessa transmissão, que a unção do teu Espírito, essa mensagem, esse podcast, esteja tocando lares, pessoas, nos estados aí do nosso Brasil, nas cidades, nos bairros, nas comunidades, nos ambientes aí familiar, que a tua presença esteja envolvendo. Nós consagramos esse podcast a ti, e como o pastor Tony disse, nós sabemos que todo o projeto que o Senhor elaborou para nossas vidas está escrito, está contido no teu livro, Senhor. Nós cremos nesse propósito eterno, no nome santo de Jesus. Nós consagramos esse bate-papo a Ti, para a Tua glória e para o Teu louvor. Que cada ouvinte que tenha acompanhado a programação da Rádio Resgate, seja através do canal do YouTube, seja através do aplicativo, sejam plenamente abençoados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, bom dia você ouvinte da Rádio Resgate. Muito bem-vindo a esse ambiente que transforma vidas. Nós estamos aqui hoje para falar sobre uma estrutura que é uma estrutura dos princípios bíblicos e a política. Nós precisamos entender que o governo, todo governo constituído vem de Deus para manter a ordem e a paz.
E os governantes, eles têm uma responsabilidade diante de Deus, ainda que eles não compreendam isso. Por quê, Patrick? Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus e não há autoridade a não ser aquela que ele constituiu. E quem se opõe à autoridade, se opõe ao próprio Deus. Se a fonte da autoridade é Deus, o governante, então, ele tem uma responsabilidade diante de Deus para que ele use do ofício para o qual Deus o instituiu. E ele deve, então, fazer justiça, guiar o povo com sabedoria, com cuidado, com zelo, com responsabilidade, compreendendo a estrutura que o governo ele precisa ter, esse ambiente de social. Quando nós falamos da Secretaria de Assistência Social, do Ministério de Assistência Social da Presidência da República, ali, do governo federal, nós entendemos que Deus ele estabeleceu isso para que houvesse um cuidado mais sintomático em relação aos pobres, aos órfãos, aos necessitados e às viúvas, que são o ambiente de obra de justiça. Patrick, o que é a Igreja Resgate? Você está aqui na condução da Igreja Resgate sede, é a igreja mãe nossa, foi a primeira igreja constituída como Igreja Resgate. Das demais que nós temos, é essa que você está aqui, fazendo a condução eclesiástica, administrativa, os cuidados com a igreja ali estão sob sua responsabilidade, junto com o pastor Samir, que na verdade o pastor Samir ele é aquele que preside todas as igrejas Resgate. E os projetos. Ele é o presidente da Igreja Resgate. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre essa estrutura do que é a Igreja Resgate, e não tem como a gente fugir do Instituto Samir Zayed, não tem como fugir do Esquadrão da Vida, que tem sido... O Esquadrão da Vida tem sido um instrumento de bênção há muitos anos. O Esquadrão da Vida tem levado muitas bênçãos financeiras, materiais, espirituais, não só para os acolhidos, mas também fora. Eu queria que você contasse um pouco a história, Patrick. O que essa Igreja Resgate representa como uma igreja social? Lembrando do princípio de Tiago, né? Olha, me mostra a tua fé, que pelas minhas obras eu te mostrarei a minha fé. O que a Igreja Resgate faz? Quais são os projetos? Nós estamos no mês de outubro. O que o Samir e o Patrick aqui, que presidem a igreja sede, têm pensado em relação ao Dia das Crianças? O que o Esquadrão da Vida tem feito? Como que o Esquadrão se comporta em relação a esse ambiente, vamos falar assim, de governo? Por quê? Porque nós ocupamos como instituição, como associações, nós ocupamos os vazios que o governo não consegue preencher. Então, associações, os CIPs, todo tipo, agora não tem mais, mas a gente falava antes das ONGs, né? O que você tem feito, o que o Samir tem feito, quais são as produções de vocês, quais são os projetos que vocês têm em relação a esse ambiente, Patrick? Eu queria que você falasse disso para nós. Amém, pastor. Eu quero começar falando assim. Como que é o nome do pastor da igreja Ágape lá? O Didini? O Didini, isso. Pastor Nivaldo até Didini. O senhor me indicou para dar uma palestra lá na igreja dele. Estava tendo um evento, uns cursos, e o nome da palestra era o papel fundamental da igreja no meio da sociedade, alguns meios. E até usava a palavra eclésia. A eclésia, né? A recuperação começa na eclésia. Então nós seguimos esse padrão. Então, falando aí do meio político, falando da Igreja Resgate, começando da estrutura que o senhor disse, que as autoridades são constituídas por Deus, ou seja, agora nós tivemos a eleição, né? Alguns foram eleitos, nós precisamos respeitar, precisamos abençoar, e até biblicamente falando, de acordo com Romanos 13, e Pedro também fala, nós precisamos nos submeter, né? Então, o que é interessante? Eu quero falar aqui um papel da igreja, papel fundamental da igreja. Fala aqui em 1 Carta de Timóteo, capítulo 2, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas. Eu gosto desse texto, em outra tradução está um pouquinho diferente, mas aqui está falando antes de tudo. Porque às vezes a gente fala... Que interessante, tanto, né, Patrick? O governo, agora a vaca vai pro brejo, eu fulano de tal, não, o outro lá, você viu, o povo tá cego. E aí parece Isaías nos primeiros capítulos, né?
O Isaías, do capítulo 1 ao 5, só reclamando da terra, falando abobrinha, até que no 6 ele tem uma visão celestial de Deus, o Senhor toca os lábios dele, e mesmo antes do Senhor tocar, ele fala, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo, ou seja, sempre com aquela linguagem condenativa, uma linguagem de pessimismo, negativa, sem visão espiritual, sem visão de Deus. Assim trazendo maldição para as autoridades. Exatamente. Assim como Deus treinou o profeta Ezequiel, colocando ele no meio de um... E aí, o que você acha desse cemitério de ossos? Podem eles viver, esses ossos? Então, a visão celestial, a mentalidade de Deus, o princípio eterno dos versículos, que revela o propósito de Deus. Então, existem coisas proclamadas na Bíblia que revelam o nosso posicionamento como cristão, como eclésia, como o nosso papel no reino de Deus. E aqui eu gosto que a Bíblia diz, que é um princípio que a gente traz para dentro da igreja. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. E a consequência disso, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. E a Bíblia diz no 3, que é a mesma palavra do grego, lá do Gênesis, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Aí revela a compaixão de Deus por nós, pelo povo, pela nação. Isso é agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Que todos os homens. E chega impressionante, né? Ao pleno conhecimento da verdade. É a palavra, né, Patrick? Parece que eu nunca ouvi isso antes. Porque todas as vezes que nós ouvimos a palavra, a gente consegue entender que ela é uma porção dinâmica de Deus na terra, né? E eu acho interessante, porque quando você fala, e antes de tudo, eu me lembro assim, quando a gente está o pantaneiro, né? Ele tem uns trejeitos muito interessantes. Quando o pantaneiro ele vai discutir com o outro, e ele vai ser confrontado, né? E ele é confrontado, olha, você fulano, ele já fala assim, ó, para começo de conversa. Ele já usa essa frase. Para começo de conversa. Para começo de conversa é um sinônimo de antes de tudo. Legal. É impressionante, né? Como que a Bíblia ela tem uma sabedoria muito profunda, né? Porque Deus está falando assim que antes de tudo é antes de tudo. Não tem uma exceção. Deus ele está dizendo para você, no começo, fazer isso que é, na verdade, uma ordenança de um versículo bíblico. Exatamente, fazer orações, mandamento divino. Súplicas, orações, intercessões, deprecações e ações de graças por todos os homens e pelos que estão em iminência, pelos reis. E aí nós vemos que o princípio constitucional da liberdade de culto, para você ouvinte da Rádio Resgate, o artigo 5º, o inciso 6 da Constituição Federal, garante a inviolabilidade da liberdade de consciência e crença, a inviolabilidade de culto. Então nós temos a liberdade dos cultos religiosos, nós temos a proteção dos locais dos cultos e das liturgias, glória a Deus, né? Desde que não ofenda naturalmente outros princípios constitucionais, o direito de professar a religião que quiser e o dever de respeitar a fé de todas as pessoas. Então isso traz para nós uma estrutura muito violenta de que nós precisamos compreender que os princípios bíblicos são importantíssimos na construção de um governo justo. Os princípios bíblicos são importantes porque eles são universais e eles são estruturas do direito natural irrevogáveis. Por exemplo, Mateus, no capítulo 5, que é o Sermão do Monte, talvez, é muito difícil a gente, como teólogo, Patrick, falar que tem um versículo bíblico que é melhor que outro, ou falar que tem... É muito difícil isso, porque a palavra de Deus ela é uma só. Mas o Sermão do Monte, eu vejo o Sermão do Monte como uma poesia das mais relevantes das Escrituras. Quando a gente lê o livro de Provérbios, quando a gente lê o livro de Cantares de Salomão, quando a gente lê os próprios Salmos, a gente vê que esses 3 livros são uma estrutura muito forte de poesia, ele é muito poético. Mas o Sermão do Monte, então ele diz,
bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, nós precisamos entender que o cerne da mensagem bíblica nesse versículo bíblico é aquilo que nós chamamos de justiça. O conceito bíblico de justiça se aplica à política. A Bíblia fala que Deus, ele é descrito como Deus justo em toda a Bíblia. O Salmo 89, 14, Isaías 61, versículo 8. Então, o papel do governo, o papel daquele que exerce um cargo público na direção de um povo, daquele que está no judiciário, no executivo, no legislativo, ele de fato é promover aquilo que nós chamamos de justiça social e equidade. Então, como dizia Rui Barbosa, igualdade é tratar com desigualdade os desiguais. E Paulo, ele fala ali, ele fala, faço-me de fraco com os fracos, faço-me de forte com os fortes, de sábio com os sábios, de tolo com os tolos, para ver se de alguma maneira eu chego a salvar alguns. Exato. O que esse versículo de Coríntios 9, a primeira carta, está falando no verso 22? Paulo, ele está trazendo para nós um conceito de contextualização da palavra de Deus. Ou seja, se eu vou num tribunal, eu tenho uma linguagem para eu falar dentro do tribunal. Se eu vou pregar para pescadores à margem de um ambiente ribeirinho, eu vou ter uma outra linguagem. Se eu vou pregar num ambiente de praia, eu vou ter uma vestimenta. Se eu vou pregar num púlpito, eu vou ter uma outra vestimenta. Então, Paulo, o que ele quer trazer para nós? Ele quer trazer um princípio que era muito acentuado na vida de Jesus. Jesus, ele era contextual. Jesus, ele ia para a multidão. Jesus estava só com João. Jesus estava na casa de Zaqueu. Às vezes falava com o pecador, com o publicano, com o fariseu, com a mulher adúltera, com a mulher lá samaritana no poço. Então, Jesus, ele era contextual. Ele não pecou. Ele abominava o pecado. A Bíblia nos diz para odiar o pecado. Mas Jesus, ele traz para nós a sua palavra uma demonstração de que quando ele fala que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, ele está falando desse Deus cheio de justiça. Então, naturalmente, o papel do governo é promover justiça social e equidade. Patrick, o que o Esquadrão da Vida, a Igreja Resgate, o que o Instituto Samir Zayed está fazendo hoje em relação a projetos sociais fora a essência daquilo que nós somos em si mesmos? A Igreja Resgate, ela é uma igreja, ela tem princípios, ela tem uma teologia, ela tem uma doutrina, ela tem uma liturgia, mas ela é um ambiente social. O Esquadrão da Vida da mesma maneira. Fora isso, fora a essência social que nós somos, quais os projetos que hoje você e o pastor Samir estão aí desenvolvendo como projeto social em prol dessa justiça social e equidade? No momento, existe o Esquadrão da Vida, que a gente trabalha, é o carro forte, assim, vamos falar assim, o carro-chefe do trabalho social que caracteriza aí o ministério do pastor Samir. Vamos dizer assim, o primeiro projeto social, o primeiro de tudo, vem o Esquadrão da Vida. E aí, ontem, eu conversando com um pastor, tinha um pastor aqui ontem, de Cidrolândia, passou em algumas cidades, alguns estados, na verdade. Um menino até meio novo. E ele fazendo um comentário, ele disse assim, eu quero saber o que vocês têm pós-tratamento. Porque eu trabalho em comunidades de renome no Brasil e eu sempre vi a fraqueza do pós-tratamento. E ele sendo um pastor, qual que é a ideia? Para fora, um projeto que eu vejo é a igreja. Por quê? Porque as famílias precisam dar continuidade para aquilo que eles iniciam. Como ontem na live nós falamos muito, tocamos nesse ponto, que o tratamento de um acolhido, de um dependente químico, ele não acaba com 9 meses. Aí vem um pós, porque depois ele retorna para o ambiente familiar, ele é reinserido na sociedade, aí só que daí ele para com a parte espiritual, ele para com a espiritualidade, ele para com algumas disciplinas, e aí ele muda também o social, começa a se relacionar com outras pessoas, e aí eu vejo o que eu disse para esse pastor sobre que eu vejo a Igreja Resgate também como um projeto social. É uma igreja, igreja, mas como uma forma de recurso para ajudar pessoas. Porque aí agora eles têm um ponto de partida, eles terminam o plano, só que eles podem vir todo domingo no culto.
Entendo. Então entra um papel fundamental da igreja. E dentro, falando da igreja, aí entra os bracinhos, que no caso é uma visita familiar, é um culto na casa, é uma visita para um necessitado. Quantas vezes que a gente já foi e ajudamos pessoas, até com outros coordenadores, com outras pessoas, a irmã Conceição, vira e mexe, vamos visitar tal pessoa. Aqui nós temos a assistente social Sônia, que foi visitar uma família agora final de semana. Normalmente, eu vou falar claramente aqui, normalmente você visita o necessitado, às vezes você não consegue levar uma cesta básica, mas você arranca um dinheirinho do bolso. Entendo. Você para ali, nem que não seja pouco, mas já vai naquele momento, vai conseguir comprar um leite, comprar um arroz. Às vezes a gente já pagou conta de luz, botijão de gás. E sem falar que então, é um pós-tratamento, porque é o nosso ambiente. Porque o evangelismo, pastor, você sai para evangelizar numa rua, pessoas que você nunca viu, pessoas que você não desenvolveu vínculo nenhum. Então, quando você parte para um campo missionário, parte para um evangelismo ou para um cuidado com pessoas que fizeram parte da sua vida 9 meses dentro da comunidade terapêutica, o fruto é maior, né? Eu vejo dessa forma. Então, qual que é um projeto que o pastor Samir tem? Esse vínculo que a gente desenvolve durante o tratamento e o desafio como esse pastor disse, o desafio é alcançar essas pessoas, visitá-las, consolidá-las, ver uma necessidade, ver os familiares e a partir daí atingir outras pessoas. Mas fora isso, o pastor sempre agora tem até uma camiseta nova que está sendo feita, né? Projeto Social, Resgate Social. Vai ser o nome desse projeto. O pastor, desde quando eu conheço, ele sempre foi em lugares, vamos dizer assim, periferias, né? Lugar onde que tem o povo mais necessitado, mais carente, sempre levando cestas básicas, sempre orando pelas crianças, apresentando diante de Deus. Outra coisa, sempre levando ali um brinquedinho, levando um abraço. Então, é muito gostoso. Quantas vezes que eu participei desses projetos e agora está vindo com tudo, porque agora faz parte do Instituto Samir Zayed. É um projeto a mais que faz parte do Instituto Samir Zayed, que é esse resgate social. Entendo. Eu acredito que possivelmente todos os meses nós vamos estar ali separando algumas cestas básicas, separando alguns brinquedinhos, preparando uma equipe de teatro. Né? A gente já tem essa equipe de teatro, fazer uma maquiagem, chegar em lugares e dessa forma representar a igreja. Nós entendemos que quando a gente fala de justiça social, né, a autoridade, como ela é instituída por Deus, sob a perspectiva do ponto de vista bíblico, ela tem o dever de promover o bem-estar público e de punir o mal. Né? Então, naturalmente, quando a gente olha para a ciência social, para a ciência, para a filosofia, para a sociologia, nós entendemos que existem teorias políticas que dizem que, de fato, o governo ele deve garantir, ele tem o dever de garantir os direitos fundamentais como liberdade e igualdade. Então, naturalmente, a responsabilidade bíblica estabelecida sobre o papel do governo é promover o bem-estar público, coletivo. Né? Quando a gente vê ali o princípio do cuidado, da vulnerabilidade do idoso, do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Torcedor, nós temos N legislações no Brasil que estabelecem, na verdade, esse princípio de políticas públicas que beneficiem a coletividade, especialmente tendo cuidado com o vulnerável. Está aí a Lei Maria da Penha para sedimentar essa ideia. Normalmente, pastor, só interrompendo, normalmente, até que, se você for ver dentro disso que você está falando, dessas legislações, o Brasil bem até, né? Avançadíssimo. Ou seja, você vê que tem lei para tudo, avançadíssimo. Defesa para tudo. Ou seja, você vê o direito que nós temos de promover cultos de adoração, o direito de proclamar o evangelho. Quantos países que não é proibido, que não existe uma lei, que nós for lá, nós morre? Sei. E, naturalmente,
quando a gente olha para esse dever, não é, da proteção ao vulnerável, a gente vê ali o princípio de Mateus 22, que diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, legal. A equidade, na verdade, é você desejar para o outro um tratamento que você quer receber se estivesse naquela posição. Então, eu vejo também que, nesse aspecto, o governo federal, o governo estadual, eu não tenho assim tanto conhecimento disso, mas tenho muito conhecimento do governo municipal, né? A prefeita Adriane aqui e o governo federal têm feito um trabalho muito forte sobre a importância de cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e dos enfermos, dos estrangeiros, né? Até a própria Casa de Passagem Resgate é uma casa hoje que tem um convênio com o município de Campo Grande, sob a presidência do pastor Samir Zayed, e essa casa, ela na verdade faz acolhimentos de imigrantes e imigrantes, trazendo a baila, como nós falamos no jargão jurídico, visualmente, que o município de Campo Grande tem uma preocupação com o estrangeiro, e isso é bíblico, né? Então, quando a gente fala, na verdade, você ouvinte da Rádio Resgate, sobre política e religião, nós temos que entender que as coisas não se misturam. O Estado é uma coisa, política é uma coisa, religião é outra. A gente ouve dizer, o Estado é laico. O que significa isso? O Estado não tem religião. De fato, o Estado não tem religião. O Estado é um ente público. O Estado, ele é uma personalidade jurídica, ele de fato não existe. Ele é criado, mas ele é representado por um governo, por uma pessoa física. Então, nós precisamos entender que quando nós falamos dessa sociedade cheia de justiça, com a distribuição de maneira equitativa de benefícios e responsabilidades, nós estamos falando daquilo que se ouve muito nesse governo atual, que é a justiça retributiva. E eu quero dizer algo para você, porque nós estamos falando hoje, Patrick, de política e religião. Não tem ninguém na história da humanidade que concedeu aos homens uma justiça retributiva mais eficaz do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem ninguém. Não tem ninguém porque ele foi o único que deu-se a si mesmo na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Eu quero saber se alguém poderia, na face da terra, fazer algo de igual grandeza. Lembrando da posição dele como filho de Deus. E Deus, né? É isso que pesa, né? É isso que faz toda a diferença. Então, quando a gente fala de políticas públicas de saúde, de educação, de habitação, de lazer, não é? De ter o mínimo. Por que o salário é chamado salário mínimo? Porque, segundo o conceito técnico, financeiro e jurídico, é o mínimo que você pode ganhar em 30 dias para você conseguir manter uma vida digna. Então é um salário mínimo, ele não pode ser aquém, ele não pode ser abaixo disso, porque senão não vai... É um direito trabalhista. Direito trabalhista. Senão não vai garantir o mínimo. E aí quando nós falamos de política, e aí a importância, o ouvinte da Rádio Resgate, em nome de Jesus Cristo Nazareno, como Pedro falou em Atos 3, para aquele paralítico, em nome de Jesus Cristo Nazareno, não venda seu voto. Eu estou falando isso hoje, dia 9 de outubro, porque já passaram as eleições. Então eu tenho a liberdade de falar com tranquilidade, e eu quero ser assim, eu sou grato a Deus pela escolha que Campo Grande teve das duas mulheres que agora estão indo para o pleito dia 27 de outubro, né? Parabéns a elas, parabéns a Rose Modesto, parabéns a Adriane Lopes, que são mulheres que eu acredito que foram para o segundo turno porque o eleitorado de Campo Grande compreendeu que elas tinham uma competência mínima moral para serem representantes desse povo. Graças a Deus que são as duas. E como ontem eu vi uma entrevista na televisão, Patrick... Chique. Ou seja, o pessoal campograndense, vamos falar assim... validou a moral. O pessoal campograndense reprovou a corrupção. Glória a Deus. Os eleitores de Campo Grande não concordaram com a corrupção, eles validaram aquilo que é moral. E ontem eu vi uma entrevista na televisão, e a pessoa dizendo assim, né? Foi perguntado a ela pelo repórter, pelo entrevistador, o que você acha das duas candidatas a prefeito que vão agora para o pleito do segundo turno? E a pessoa respondeu assim, é uma pena que eu não possa votar nas duas. Eu fico triste. A gente também teve essa sensação, não né? teve? Então, graças a Deus, pouco. por quê?
Porque quando nós falamos de política, nós precisamos entender que os candidatos que nós devemos escolher precisam ter nós precisamos estabelecer um cânon, uma medida neles de acordo com a ética cristã. Quais são as características? Quais são as qualidades? Quais os princípios que eu posso aplicar, Patrick, nesse candidato para que eu vote nele? Qual é as áreas que eles atuam, né? O que eles defendem? Então, quando nós olhamos para as Escrituras, ali em Gênesis, né, de 30 a 50, especialmente no capítulo 41 de Gênesis, nós vemos José do Egito, um homem que teve a sabedoria de administrar com justiça em tempos difíceis. E eu vejo assim, eu peço a Deus, em nome de Jesus, que a próxima prefeita de Campo Grande, seja a prefeita Adriane Lopes, seja a prefeita Rose Modesto, eu peço que ela tenha a sabedoria de José para administrar essa cidade nesse tempo de crise intensa que o mundo passa, não é? Que que os líderes dessa nação brasileira, que os governantes, eles tenham um modelo de liderança de Jesus ali em Marcos capítulo 10. Esse modelo de liderança, quando nós falamos de Marcos 10, nós falando de Jesus, um Jesus servidor, um Jesus que serve. É interessante, né, Patrick? Porque o nome de um funcionário público também é servidor público. Chique. E às vezes você vê servidores públicos se esquecendo da natureza do seu concurso. E lembrando também, pastor, que biblicamente falando, quem serve é o maior, né? Quem exerce um ofício. Quem pode servir. Então, no caso, começa de cima para baixo. Relacionado a servir, né? Você vê que é tão interessante, tem um filósofo chamado Robert Greenleaf. Esse cara, ele estabeleceu uma teoria da liderança ética. Então eu estou falando de ciência. Aqui como nós estamos trafegando entre religião e Bíblia e política, religião e política, agora nós estamos falando de ciência. Então esse filósofo, Robert Greenleaf, o que ele faz? Ele cria uma teoria da liderança ética. O que em resumo é essa teoria? O servidor público, o gestor público, o governante, ele precisa focar a sua conduta de gestão no bem-estar das pessoas, no bem-estar social geral, que nós chamamos, e na criação de um ambiente que promova crescimento social. Crescimento em que aspecto, Patrick? Crescimento no aspecto financeiro, no aspecto educacional, no aspecto pessoal, no aspecto profissional, com capacitações, no aspecto de debelar os ambientes do tráfico, da droga, da prostituição, da pobreza, da miséria. Então, isso é uma estrutura científica, não é? E aí, nós vamos então falar agora. Ontem eu estava vendo um prefeito lá do Paraná, ele é muito famoso, ele é muito benquisto na cidade dele, e ele estava falando que ele falou a seguinte frase: quem faz um político corrupto é o eleitor corrupto. Quem faz um mau político é o mau eleitor. É muito triste a gente saber notícias, né, de vereadores que usam dinheiro, de prefeitos, candidatos a prefeito e ao cargo de vereador, que usam dinheiro para comprar voto. É muito triste isso. E acontece, né? Acontece. É uma realidade. A gente viu que no dia da eleição tiveram aí quase 40 prisões por crimes eleitorais, a maioria deles compra de votos. Então a Polícia Federal fez um trabalho seríssimo, muito, como sempre ela faz, um trabalho muito forte, investigativo, com a tecnologia muito avançada. E é muito infeliz esse comportamento do eleitor. Porque o eleitor que vende o seu voto, que vota a troco de um benefício, ele, na verdade, está estimulando uma ambiência de corrupção naquilo que é público. Então, a perda dele vai ser infinitamente maior. E eu vou repetir aqui, eu dou graças a Deus por Campo Grande ter levado para o segundo turno essas duas mulheres que têm uma história, uma conduta ilibada, tem uma história, né? Tanto a Rose Modesto quanto a Adriane Lopes são mulheres vocacionadas ao bem. A gente não vê falar que elas estão envolvidas em ambiente de corrupção, de marginalização, de descaso da coisa pública. Contrariamente, tudo que se vê, tudo que se ouve
da Rose, enquanto deputada federal, foi trazer benefícios para Mato Grosso do Sul, da Adriane foi estabelecer benefícios para a cidade de Campo Grande. Então eu quero de novo parabenizar o eleitor de Campo Grande, parabenizar por essa escolha fundamentada naquilo que nós estamos falando aqui, de uma estrutura de liderança política baseada na ética cristã. Então parabéns a você, eleitor. E aí nós vamos falar, para encerrar, o papel do cidadão cristão na política. Ô Patrick, qual que é o teu pensamento em relação a um cristão se envolver com a política? O que o Patrick, como pessoa, pensa disso? Eu acredito que, como você disse, o apóstolo Paulo, né? Ele se fez de tudo por causa dos ambientes. Então, eu acredito que, da mesma forma, eu acredito que qualquer cidadão cristão pode exercer qualquer autoridade, não somente no meio da política. Mas como que é bom você saber que existem médicos, homens de Deus, advogados como tu, porque, assim, um tempo, eu não sei se você já viu isso, ou ouviu, ou percebeu, antigamente se dava assim que o cristão ele tinha que se isolar do mundo, da sociedade, e em alguns casos até uma forma muito religiosa, de o mundo, né? O mundo, não poder se envolver com o mundo, que na verdade é uma ignorância. Ou seja, então eu acredito eu acho muito bom que exista homens de Deus envolvidos no meio da política, vereadores de Deus que representam o Senhor, né? Que esteja lá naquele meio, porque o papel fundamental da igreja é brilhar no meio das trevas. Esse é o papel. Então, é necessário, até por causa do corpo de Cristo, que existem funções diferentes. Já pensou se todo mundo fosse pregador que nem eu em cima do altar? Rapaz, não ia dar certo. Ou seja, então existem lugares que Deus, como José, é um exemplo bíblico, e falando dos reis também. Normalmente Deus levantava os reis, homens de Deus, pessoas representantes de Deus, como Davi, como o rei Davi, porque carregava uma marca. Então, as grandes lideranças bíblicas falando, como Moisés, o cara ouvia Deus, escreveu o Gênesis, o Pentateuco, os Pentateucos, um nível de revelação, e ele representava o povo, entre Deus e o povo. Ele chega e fala, ó Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia desse povo, né? E ali ele cita até o livro que Davi viu também, teve um entendimento desse livro. Moisés fala de um livro, olha o entendimento, ele sabia do livro de Deus, de todo o projeto de Deus estabelecido no livro, coisas profundas. Então, muito tremendo isso. Então, um grande líder, Moisés, conduziu 5 milhões de pessoas, inclusive no meio de um deserto, tá? Você acha que o Brasil tá feio? Rapaz, puxa para Moisés. Jesus. Fala, mas como que você fazia, Moisés, no social? Deus mandava pão do céu. É a Bíblia, né? E uma verdade absoluta. Cesta básica Deus vinha da mão dos anjos. O maná era chamado de pão dos anjos ou pão do céu. Agora, como que exerce isso? Como que desenvolve? Como que um líder... Aí ele estabelece outros, né? Para cuidar até o conselho de Jetro, seu sogro, mas só para entender. Falando de episcopado, de liderança, de exercer função no meio político, em qualquer meio, é necessário que haja homens de Deus, sim. Pessoas que têm compreensão do livro da vida. Aí, Patrick, você está falando de algo importantíssimo. Você está falando da importância de um líder político ser temente a Deus e ouvir a sua voz. Essa aqui é a ideia. E você vê José com a visão de Deus, primeiro que ele interpreta o sonho, ele sabe que vai vir a crise, ele sabe que vai vir ou seja, o homem de Deus é assim, ele tem a visão. Então, é necessário que haja vereadores com visão de Deus, que entenda que as almas são preciosas, que o ser humano é precioso, que entenda que não seja corrupto. Para isso precisa dessa unção, precisa dessa presença. E sempre ao longo da Bíblia nós vamos ver. Você vê que, assim, não falando do meio político, mas falando de exercer uma liderança, uma autoridade. Porque nós vemos ali em Atos
Pedro e João, talvez os maiores apóstolos de Jesus, no início da igreja primitiva, eles também tinham uma grande demanda de carregar. Imagina só que demanda que Pedro não tinha. A responsabilidade ali de cuidar da primeira igreja, a primeira mensagem foi de Pedro. Então havia um peso sobre ele. E de repente aconteceu que começou a ter problema entre as viúvas. Discussão relacionado a isso que nós vemos hoje. A desigualdade, essa palavra que eu quase não consegui falar. Então, o que acontece? E aí, a Bíblia vai e separa o quê? Vamos falar assim, 7 políticos, 7 pessoas, e era uma multidão. Uma única mensagem de Pedro, era 3 mil pessoas foram salvas, e ali, dia após dia, Deus, e se você for pegar o tempo que se passou, é uma grande igreja. Uma grande igreja, com dificuldades, um grande povo, que tinha tudo em comum e depositava tudo nos pés dos apóstolos. Ou seja, você imagina só para administrar tudo isso. E aí, quando houve uma confusão, Deus, eles tomam a palavra e falam, ó, vamos estabelecer diáconos, vamos separar homens. E aí, vamos separar, vou fazer uma comparação, uma exegese para os tempos de hoje. Vamos separar políticos. Entendi. Para administrar que sejam cheios os bens em relação ao povo. Vamos separar homens que sejam cheios do Espírito, de sabedoria. Bom testemunho, cheio do Espírito e cheio de boa sabedoria. Reputação. Então, qual que é a ideia? A ideia é que os nossos políticos, para quem que eu vou dar o meu voto? Que interessante, hein? Você está ouvindo aí o Patrick, o ouvinte da Rádio Resgate? Eu vou priorizar homens cheios do Espírito, líderes, pessoas de Deus, com boa reputação, né? E de sabedoria. Obrigado, Campo Grande, pela escolha. Então isso é profundo. Amém. Biblicamente fazendo essa comparação, você vê que a primeira igreja representada, e Jesus estava nessa igreja. O temor era tão grande que, por causa de uma única mentira, uma pequena corrupção, Ananias e Safira, chegaram e falaram, não é 100 não, é 50 que a gente vendeu. Falou, ó, caiu morto. Daí quando chegou a mulher, teve a oportunidade, porque nosso Deus trabalha com cada um de nós de uma forma individual. Falou, o seu marido, quanto que foi mesmo que deu a chance que a mulher teve? Acho que é Atos 5, né? E aí o que aconteceu? Ou seja, corrupção no reino de Deus não funciona, meu amado. Vai gerar morte. Deixa eu dizer, quando você ouvinte da Rádio Resgate, o que acontece com a gestão dos governos hoje? Deus, ele tinha sobre o povo um governo teocrático. Era fundamentado na teocracia. Cracia, governo, teos, do grego Deus. Governo de Deus, o profeta ia lá. Então, o que acontece? Samuel, ele governava o povo como profeta, por meio da voz de Deus para o povo. E aí, quando chega ali no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, eu acho interessante falar isso aqui para a gente entender a questão do governo hoje. O povo chega para Samuel e diz o seguinte, os líderes de Israel, Samuel, você está ficando velho, seus filhos não seguem seu exemplo, e nós queremos que você arranje para nós um rei para governar. Como acontece em outros países. Então Samuel não gostou do pedido deles e foi orar a Deus e disse, Senhor, eles estão aí me rejeitando. O que Deus fala? Deus fala, não é você que eles rejeitam. Eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles têm me abandonado e se dobrado a outros deuses. Agora estão fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atenda o pedido deles, mas avise com toda clareza que o rei os tratará da seguinte maneira, tomará os filhos de vocês para serem soldados, alguns porão para que dirijam seus carros de guerra, outros na cavalaria, outros correndo adiante dos carros, alguns deles serão oficiais encarregados, outros carregados de 1000, de 50, os seus filhos cultivarão a terra e farão as suas colheitas, fabricarão armas e equipamentos de guerra, as suas filhas vão preparar os perfumes de rei e trabalhar na padaria e na cozinha. Ele tomará de vocês o melhor campo, a melhor plantação, as uvas, os bosques e as oliveiras, e dará tudo aos seus próprios funcionários. O rei ficará com a 10ª parte das uvas e cereais, e tomarão os empregados de vocês e o melhor do gado e dos jumentos para trabalhar para ele.
O rei ficará com a 10ª parte dos seus rebanhos, e vocês serão escravos do rei. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram, porém eu, o Senhor, terei os meus ouvidos fechados e não ouvirei as suas queixas. Por causa do rei que vocês escolheram. Aqui está o princípio. O princípio está estabelecido em 1 Samuel 8. Agora, entenda que quando nós falamos de política e Bíblia, política e religião, nós temos que entender que existem algumas estruturas equivocadas em relação à visão da política segundo o conceito da Bíblia. Primeiro, o governo civil ele não deve obrigar as pessoas a servirem uma religião, assim como ele não pode impedir as pessoas de servirem uma religião. O governo civil ele não pode estabelecer que crença deve ser feita em casa. Não, o princípio constitucional do inciso 6 do artigo 5º da Constituição diz que há uma liberdade de crença, né? Então, nós também não podemos entender que há um equívoco ao dizer que todo governo é demoníaco, que todo governo é do diabo, que todo governo é perverso. Isso é uma visão equivocada, né? É uma visão muito equivocada e prejudicial ao conceito teológico em relação à política. Mas como você bem falou, Patrick, a igreja precisa compreender que ela não pode se dedicar exclusivamente ao evangelismo. Porque a igreja não é um lugar. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Então nós precisamos nos dedicar a uma estrutura, como você bem lembrou, de governo. Não só quando se trata de governo eletivo, mas também e especialmente quando nós temos ali a estrutura do governo em ambientes, como a advocacia, como a engenharia, como a cultura, como a economia, como a medicina. Então, nós precisamos, como homens éticos cristãos, exercer liderança, né? Então, a igreja ela precisa, quando nós falamos dessa estrutura de política, ela também precisa se estabelecer no ambiente da política. A igreja precisa compreender isso. Então, é um princípio bíblico para você que está me ouvindo aqui. É um princípio bíblico. Você precisa entender que você precisa ser, você é um ambiente e você deve influenciar positivamente a sociedade, inclusive e especialmente se inserindo dentro da política. Então, ali em Mateus 5, nos versos 13 e 14, diz: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Significa que esse princípio bíblico precisa te levar para uma cidadania ativa e proativa, se envolver no ambiente da política de maneira ética, mas construtiva, pensando no bem-estar social geral, pensando no bem comum, pensando em promover políticas públicas que refletem os valores bíblicos de justiça. Não é a justiça própria, é a justiça de Deus, baseado na misericórdia, baseado na equidade, é entender o conceito de participação cidadã da sua vida como um cristão que vai contribuir, no resumo de tudo, para aquilo que nós chamamos das liberdades democráticas. Demoscracia, do grego. Cracia, governo de novo, e demos, povo. Então, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Isso é o conceito da suma da democracia. Então, nós precisamos, eu quero falar para você, ouvinte da Rádio Resgate, reafirmar o papel transformador de Jesus Cristo na vida humana através de cada um de nós pela fé cristã em que nós estabelecemos, para que a sociedade entenda que o governo, que é o governo do povo, pelo povo e para o povo, que é o conceito de democracia, é um governo que precisa ser um governo justo e cheio de compaixão. Nós temos que entender que os recursos políticos, eles precisam ser direcionados para o bem-estar social geral. Nós precisamos entender que toda a estrutura da nossa vida deve ser direcionada para que nós tenhamos princípios éticos cristãos estabelecidos na administração de cada sociedade. Acho que, em resumo, Patrick, eu queria que você fizesse aí as tuas considerações finais para nós estabelecermos o encerramento do nosso podcast de hoje,
que é Resgate no Lar, toda quarta-feira às 9 horas da manhã. Patrick e eu aqui estamos aqui representando com suor e lágrimas o pastor Samir Zayed. Ele nos outorgou essa... É uma honra, né? É uma honra. Eu quero falar assim para os ouvintes, né, quem tem acompanhado as nossas programações, no canal do YouTube, não somente esse podcast, mas muitos outros, nós temos uma equipe maravilhosa ali, o Paulo José, o Rodolfo, Rodolfo Barnabé e Paulo José, que quer dizer, é Paulo e Barnabé. Nós temos Paulo José e Olha Rodolfo só. Barnabé, se você for trabalhar com os nomes ali, dá Rodolfo e Barnabé, Barnabé e Paulo. Então, muito chique, eles têm editado com muito carinho ali. Até eu vi o último podcast com o Franklin aqui, no Instagram, no canal do YouTube aí, vocês podem assistir novamente. Lembrando também, Patrick, tem o canal da igreja, né? Tem uns cultos também. Você pode estar acompanhando toda a nossa programação, todo o material, desde quando inauguramos a rádio, pastor. Desde 17 de janeiro, todas as quarta-feiras, de lá para cá, nunca perdemos um podcast. Que benção. Ou seja, nós temos um material considerável aí no canal do YouTube da Rádio Resgate. Rádio Resgate, para você ouvinte aí, é www.radioresgatems.com. Isso. Beleza? www. Não precisa nem pôr esses W aí, viu, gente? É só botar no Google lá, Rádio Resgate MS, que vai sair lá o site radioresgatems.com, e aí você vai acompanhar a programação. A rádio aí tem meio-dia, o Patrick tem um programa aqui. Qual que é o teu programa, Patrick? Esperança da Glória. Todos os dias, da Glória. 12 horas, horário de Brasília. Horário de Brasília, 12 horas. Horário de Brasília, o programa do pastor Eduardo Rissa. 18 horas, o programa extraordinário. Horário de Brasília. Ele tem um programa de segunda a sexta-feira que se chama AB Cristão, Aconselhamento Bíblico. Palavra Viva. Palavra Viva. É um programa que o pastor Eduardo Rissa, que é pastor em São Paulo, ele tem conosco de segunda a sexta-feira. É maravilhoso, tem uma palavra muito forte, um nível de ensino profundo. E fora isso, a Rádio Resgate está todos os dias aqui para te servir, para levar para você uma mensagem como aquela de Jeremias 29:11, que nós abrimos hoje. Bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para fazê-los prosperar, para dar o fim ao que vós espereis. Eu não tenho pensamentos de dano, mas de paz e de prosperidade sobre a tua vida. Então, que Deus nos abençoe no dia de hoje. Nós estamos, então, agora aqui encerrando o nosso podcast. Pode falar, Tem Patrick? algum recadinho aí de alguém? Eu tenho um aqui. Então, aproveitando... Normalmente o pessoal manda bastante recado, mas lê pelo menos um... Então, aproveitando, falando das obras da igreja, tem um recadinho aqui da nossa irmã Camila, que está até lembrando a gente aqui. Ela colocou aqui um bom dia, ouvindo a rádio, fazendo almoço. Aí ela colocou aqui, dia 19 estaremos com palhaços, teatro, em comemoração ao Dia das Crianças, com a irmã Ledes e a Igreja Resgate. Aí, Olha só, parabéns, Deus abençoe, que tenha um dia de excelência. Eu quero declarar sobre a nação brasileira esse pensamento de Deus hoje. Beijo, Camila. Obrigado aí pela mensagem. Amém, Camila. Deus abençoe em nome de Jesus e que nós tenhamos um dia de excelência. E eu quero encerrar agora fazendo uma oração. Amém. Terminando o nosso podcast Resgate no Lar desse dia 9 de outubro de 2024. Você ouvinte da Rádio Resgate, você pode ouvir de novo esse podcast, porque depois o Rodolfo ele vai editar e vai deixar ali gravado no YouTube, para que você tenha condição de vê-lo novamente. Eu vou assistir depois para ver se nós tivemos algumas falhas aqui, Patrick, para a gente corrigir. As técnicas da radiodifusão. Eu quero levar você uma mensagem de que o pastor Samir e eu estivemos com a pastora Magali e a pastora Débora na Bahia, recentemente, a semana passada, inauguramos lá uma unidade do Esquadrão da Vida na cidade de Eunápolis, que fica na região ali de Porto Seguro. Então, a obra está crescendo e Deus está estabelecendo pontos nessa nação brasileira para que nós continuemos sendo sal da terra e luz do mundo. Obrigado, Deus, por esse podcast. Obrigado pela vida do Patrick, que tem feito um trabalho exímio, Senhor, na condução daquilo que o Senhor colocou nas mãos dele. Amém. A Bíblia diz que se você me for fiel no pouco, no muito, eu te colocarei. Então eu profetizo sobre a vida do Patrick essa palavra.
E eu declaro em nome de Jesus que o dia de hoje é um dia que o Senhor abençoe, Pai, as nossas autoridades constituídas, porque foi delas que nós falamos hoje aqui. Amém. Derrama sobre o presidente Jesus, da República, sobre o vice-presidente, os ministros de Estado. Derrama sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais superiores militar, do trabalho, em nome de Jesus eleitoral, todo o teu temor e a reverência da cruz, Pai. Derrama sobre o nosso governador, o prefeito de Campo Grande, os vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, a grandeza do teu poder e a consciência de que eles fazem gestão porque o Senhor é quem instituiu toda a autoridade. Então, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje, pelo dom da vida, pela saúde. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por estarmos aqui, tendo condição de, numa rádio, propagar a Tua palavra para que o mundo inteiro pudesse ter condições de ouvir os princípios das Escrituras segundo a condução do mundo. Então, que esse mundo seja conduzido pelos princípios da Tua palavra e obrigado por nos dar esse privilégio e oportunidade de servirmos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Beijo. E até amanhã, se Deus quiser. Rodolfo é contigo agora. Um abraço. Amém.